E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes e outras plataformas de streaming, mas a gente também tá em vídeo. Muita gente já tá sabendo, mas lá no YouTube, Sobrecapa, o canal Sobrecapa, transmite esse podcast toda segunda-feira em vídeo. Então, se você quer conferir as nossas caras feias, a gente tá lá no YouTube. Se você tá aqui no YouTube e tem que sair pra rua, não quer parar de assistir e quer economizar a sua banda de 4G no celular, baixa lá pelas plataformas de streaming que a gente tá como podcast. Quero aproveitar antes da gente começar, convidar vocês a visitarem ultimatodobacon.com, o nosso site que tem mais conteúdos de quadrinho, filmes, séries e uma série de variedades de conteúdo, como listas, matérias, notícias, guias e muito mais. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Então vamos lá. Para a gente começar o papo de hoje, que é HQ Nacional, é um dos nossos papos prediletos, eu vou chamar o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, meu parceiro de bancada em 90% dos podcasts, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, seja bem-vindo, cara. Grande Alexandre, cara, prazer estar com você aqui mais uma vez. Você já adiantou aí, vamos falar de uns assuntos que a gente mais gosta, HQ Nacional. E eu queria começar fazendo um agradecimento, cara. A gente gravou um podcast, né, com o Juan Cave e o Felipe Melo, e no final desse podcast eles fizeram uma pergunta pra gente, né? A gente sempre pede pro pessoal indicar HQs e eles surpreenderam a gente aqui, que sempre fica na posição confortável de fazer pergunta, e perguntaram pra gente de obras nacionais pra gente indicar. A gente deu as nossas indicações e saindo daquele bate-papo a gente começou a conversar. Eu falei, caramba, esse assunto é muito legal, o pessoal pede indicação de HQ brasileira direta, então nada melhor do que a gente chamar autores e veículos especializados em HQ para a gente debater e dar as nossas indicações de HQ nacional. Então fica aí o nosso agradecimento ao Felipe e ao Juan, que numa pergunta ali deram a ideia para a gente de fazer essa mesa redonda. E aí, Alexandre, eu queria já mostrar pro pessoal o time de fera que tá aqui com a gente, cara. Então, olha aí, cara, é só fera, né? Tem autor nacional, tem o Daniel e o Ricardo aí de canais reconhecidos de quadrinhos, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo dos mais ricos pra gente poder fazer aí uma seleção de HQs nacionais pra galera que tá vendo e ouvindo a gente aí poder fazer as leituras. Então, Alexandre, já queria começar pedindo para o Daniel aí se apresentar, falar um pouquinho do que ele faz, para a gente já poder, para a galera que está ouvindo a gente já entender aí um pouco desse time de feras que está com a gente aí. Fala, galera, meu nome é Daniel Miranda e eu tô lá no Negro Geek, no Instagram, Facebook, TikTok, enfim, várias redes sociais, falando sobre quadrinhos, falando sobre cultura pop de uma forma geral, mas sempre buscando falar mais sobre quadrinhos. E dentro desse universo dos quadrinhos, trazer um pouco da questão da representatividade, a gente falar da importância da representatividade, e assim, buscando sempre referências no que a gente tem em quadrinhos, cinemas, séries, até música. Então a gente bate esse papo lá gostoso, troca uma ideia boa, bacana, e hoje agradeço aí o convite da galera do Ultimato do Bacon Sobrecapa para esse bate-papo aí só com feras. Obrigado mesmo pelo convite. Cara, a gente que agradece. Vamos agora então chamar Ricardo Elesbão da Confraria Bonelli. Salve, Ricardo, seja também muito bem-vindo ao nosso espaço aqui. Boa tarde, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma oportunidade muito boa de bater esse papo com vocês, falar um pouquinho sobre a Confraria Bonelli. Eu sou Ricardo Elesbão, atualmente um dos gestores da confraria, e para aqueles que não conhece o codinome aí, a Bonelli, são quadrinhos italianos que esse ano chegam a 80 anos de vida editorial, né, desde 1941. São publicados onde, vamos dizer assim, o carro-chefe é o Tex Willer, que é mais conhecido por muita gente, mas são dezenas de personagens das mais diferentes temáticas, ficção científica, enfim. Tem muita opção de quadrinho legal, e a gente tem um grupo que se formou há 3, 4 anos,
e que a gente tem um site, tem todas as mídias, Twitter, Facebook, YouTube, um grupo no Facebook, Instagram, e divulga bastante todos os quadrinhos da Bonella e tentando formar novos leitores, né? Existe até uma certa brincadeira, uma pecha de que o Tex é quadrinho de velho, porque tem 70 anos já, mas tem muito quadrinho legal da Bonella, né? Recentemente a gente fez um podcast como esse com o pessoal da Universo HQ e deu para ver o tanto de opção que tem. Então vai ser muito bom estar aqui com vocês e, claro, também falar do quadrinho nacional. Sensacional. Alexandre, eu queria chamar o nosso próximo convidado aí, então, ele que já presença carimbada aqui nos nossos podcasts, o senhor Laudo Ferreira. Obrigado, Laudo, mais uma vez por estar aqui com a gente. Opa, boa tarde aí, Alexandre, Lucas, pessoal que está presente aí. Eu que agradeço aí de sempre estar convidando, né, para a gente participar, e sempre que é possível a gente está por aí. Bom, eu sou Laudo Ferreira, sou desenhista, quadrinista, desenho, escrevo roteiros, tenho alguns trabalhos, já há muito tempo que eu faço quadrinho, que publico, né, uns trabalhos meus mais conhecidos, tenho o Yeshua Absoluto, né, que eu acho que é o mais, tem uma vida mais saudável de vendas e de público, né, de leitor. Tenho histórias do Clube da Esquina, o Zé do Caixão, Cadernos de Viagem, Olimpo Tropical, Tianinha, tem bastante coisa, né? Sou ilustrador e sou professor também aqui da Escola Pan-Americana de Artes aqui em São Paulo. Laudão, a gente, que eu falei, sempre falo isso, parece brincadeira, mas não é. O Sobrecapa tem uma playlist com o Laudo, porque a gente tem várias conversas com o mestre, a obra dele é super multifacetada, então obrigado mais uma vez, Laudão, de estar aqui com a gente. Minha filha Bárbara já tem até um gritinho aqui, porque é outra que já é das fãs, ela é uma das fãs das coisas que ela pode ler do Laudo. Memórias do Clube da Esquina e olhe lá, né? Não, o Yeshua também dá para ela ver. Mas enfim, vou aproveitar aqui então e chamar o próximo da nossa lista. Eu devo muito ao Daniel Miranda de ter indicado o trabalho desse cara, porque eu não conhecia, e foi uma matéria que o Daniel Miranda escreveu que me fez ir atrás do quadrinho de Luiz Carlos Souza, grande roteirista. Cara, seja muito bem-vindo aqui, o espaço é seu. Queria agradecer a todo mundo, agradecer em especial ao pessoal do Ultimato do Bacon Sobrecapa pelo convite, ao Daniel, que é um grande cara, que acho que fez uma das primeiras resenhas de Lâmina Azulada. Então, a gente acabou fazendo a gente gravou algumas coisas juntos, muito legal, um cara que eu tenho um grande respeito e carinho. E eu me chamo Luiz Carlos Souza, sou roteirista aqui de Fortaleza, também faço letramento e diagramação de quadrinhos, estou aí trabalhando tem 10 anos, mas em 2020 agora eu consegui lançar minha primeira graphic novel, foi Lâmina Azulada, que conta a história sobre um cangaceiro que é impedido de morrer e vai lutar pelo seu direito de poder ter o descanso eterno. É uma honra estar aqui entre essas grandes pessoas, grandes artistas e comentadores de quadrinhos, né, da nossa internet. Valeu. Galera, então é um trabalho sensacional, né? Eu também tive a oportunidade de conhecer o trabalho aí através do Daniel, então fica aí o meu agradecimento também ao Daniel pela excelente indicação. E quem não ouviu ainda, tem o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui no Sobrecapa, para você poder conferir aí a gente mergulhando mais nesse universo do Lâmina Azulada. E para compor ainda o nosso time, eu queria chamar o Flávio Soares. Bem-vindo, Flávio, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Lucas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui gravando com vocês, falando sobre quadrinhos. Para quem não me conhece, sou o Flávio Soares, eu sou autor da Tira em Quadrinhos A Vida com Logan, que jogou 2 livros e tal. O site está fora do ar ultimamente, mas as tiras ainda saem esporadicamente, a produção ficou meio complicada. Também fiz a Lady Murphy, um álbum que eu publiquei em 2017, se não me falha a memória, posso estar enganado, né? E também Meninos e Dragões, foi um outro quadrinho que eu produzi, né? E no último ano, acho que o material que mais tem visto eu fazer são as shortcuts, que são as charges que eu tenho feito, aí publicado no Instagram, no Twitter e tal, criticando aí o governo, essa situação maluca toda aí, tomando pedrada nos comentários adoidados, né? Que é a parte mais divertida de fazer isso daí. Eu posso dizer que eu comecei a acompanhar os shortcuts, cara, me divirto.
Seria engraçado. É você, né? Sou eu que estou sempre lá comentando, mas não jogando pedra, juro para você. Aliás, existe. Depois a gente fala rapidinho, Flávio. Tem uma versão digital para adquirir, né? Para quem quiser o PDF com todas as tirinhas. Depois tá aí na tela, a gente vai pôr aí o link para quem quiser conhecer as shortcuts. Qual é o título mesmo do PDF? Álcool em Gel e Gritaria, os diários do pandemito brasileiro. Eu achei genial esse nome. E para a gente fechar aqui o grupo, né, com esse nome genial, achei divertidíssimo, chamar o grande Marcel Bartolo. Para quem não sabe, a gente também tem podcast com o Marcel Bartolo aqui na tela. Na época a gente só gravava áudio, então não tem a nossa cara feia no vídeo. Tem também uma mesa redonda da CCXP desse ano de 2020, passado, que a gente teve a presença do Marcel e do Rodrigo Ramos. Então a gente vai pôr todos os links aí para vocês conferirem. Marcel, seja bem-vindo, cara. O espaço é seu. Alexandre, Lucas, todo mundo aí do Ultimato do Bacon e companhia. Obrigado pelo convite. E, bom, eu sou o Marcel Bartolo, eu faço quadrinhos, faço ilustração, faço caricatura, eu tento viver de desenho. Eu sou mais conhecido nos quadrinhos, assim, por quadrinhos de terror. Eu tenho uma parceria com o roteirista Rodrigo Ramos. A gente tem o Carniça Quadrinhos, no Instagram, Carnica HQ, e a gente já lançou 3 obras por esse selo. Mas eu venho trabalhando com outras parcerias, inclusive o nosso querido Laudo Ferreira foi parceiro também, me dando de presente um baita roteiro para desenhar, foi o Santo Sangue. Eu também organizo aqui em Sorocaba um evento que é voltado para quem gosta de desenho e trabalhar com desenho, que também temos um canal no YouTube, que é o Encontro Ilustra. E, basicamente, bebo café, desenho e durmo um pouco. Muito bom, Marcel. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente está com um formato bem diferente. A gente testou um formato parecido com esse na CCXP 2020, né, que a gente fez mesas, mas eram mesas menores. Essa mesa hoje ainda iria contar com Germana Viana e o grande Will, mas infelizmente ambos não puderam estar presentes nessa mesa. A gente espera que nas futuras mesas Germana e Will possam participar, então aqui fica o nosso abraço para eles e o nosso agradecimento por eles terem se disposto a estar aqui, apesar do impedimento aí de última hora. Hoje a gente vai tentar contar com esse time de feras aí para responder uma das perguntas mais difíceis que a gente já fez aqui no nosso podcast, que é: qual a melhor HQ brasileira que você já leu, né? Então a gente está falando aí de tudo que é gênero, vale tudo, desde que o autor da HQ seja nacional. Já vou responder aquela velha pergunta que vem, que é: posso indicar 2? Não, é a melhor. Então você tem que escolher uma e você falar dessa uma aí pra gente poder ouvir e tentar convencer. Como eu comentei no começo do podcast, né, foi uma pergunta que pegou a gente de surpresa quando a gente estava fazendo o podcast com o Felipe Melo e com o Juan, e a gente ficou meio se batendo, né, e aí acabamos indicando 2 grandíssimas obras nacionais. Eu, por exemplo, indiquei, não é porque ele está aqui na sala não, mas eu indiquei aqui o Lâmina Azulada, do Luiz. Então, eu expliquei um pouquinho da HQ. A ideia é a gente poder trocar e falar. Aliás, eu já quebrando a regra aqui, né, Alexandre? Vou falar que tem 2 obras nacionais que eu li que são sensacionais, e não é para puxar sardinha, não, mas eu digo que realmente falaram, dialogaram muito comigo. Uma foi essa do Luiz, que eu realmente não esperava, né? Eu acho que é aquele negócio da gente olhar e falar assim, não, beleza. Eu até comentei no dia do podcast, quem ouviu, que eu achei que fosse alguma referência a Star Wars, a Lâmina Azulada ali, e o Luiz, ele foi por outro caminho completamente diferente. O outro é o Yeshua do Laudo, que, cara, é uma obra que, quando eu li, eu fiquei, embasbacado, nunca tinha comprado, só que o Alexandre me ganhou pelo esforço. Eu falei, acho que não é uma obra que eu vou curtir e tal. O Alexandre falou, água mole em pedra dura, e aí, cara, entrou e sensacional. Agradeço a ele aí pela insistência. Né? Então, a regra é essa, galera. Vou deixar vocês à vontade aí, como o Alexandre falou, é um bate-papo, né? Vamos ver aí se alguém já levanta a mão e parte para dentro. A bola agora tá com vocês. Eu vou começar, até porque eu tô com leve medo aqui de alguém ter escolhido a mesma HQ que a minha. Queria agradecer ao Lucas, né? Que bom, cara, que você gostou do quadrinho.
A culpa toda é do Daniel. Mas eu fico muito feliz. Eu sou meio tímido, sabe? Então, toda vez que alguém fala, teu quadrinho é tão legal, eu fico, caramba, isso é mentiroso, mano. Fala isso pra outra pessoa. Mas eu agradeço muito mesmo. Pois é, falaram em um HQ, eu separei 4, para falar a verdade, mas eu vou falar só. Eu pensei assim, caramba, bicho, qual foram as HQs que explodiram a minha mente, nacionais, né, que eu olhei e disse, caramba, isso aqui é algo fino. Mas eu vou falar de uma, se quiser eu cito as outras, mas não vou comentar sobre elas. Que é Histórias Gerais, do Wellington Serbeck, do Flávio Colim. Já falei dessa HQ antes, acho que eu falo dessa HQ em todo canto que eu vou. É um trabalho fantástico, uma parceria que, sabe, as grandes parcerias das histórias em quadrinhos, né? O Wellington Serbeck e Flávio Colim, eles contam. É interessante que essa HQ são várias histórias, em teoria, que não tem nenhum traço entre si, mas que elas vão se entrecortando. Quando chega na última história, todas as histórias convergem. É um trabalho fantástico, um roteiro muito bem escrito. Os desenhos do Colim, acho que não tem como comentar o desenho do Colim, sabe? Assim, para mim é um artista mais brasileiro que existe na história dos quadrinhos nacionais, sabe? É o mais... Ele consegue... É interessante que muita gente fala que o Colim, ele bebe da fonte lá da xilogravura, e ele mesmo disse que não fez isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está muito alinhado com isso. O que me faz pensar que ele pensa muito nas raízes. Essa em especial, não sei qual foi a editora, que alguns anos atrás publicou vários trabalhos do Colim, assim, de uma vez. E aí publicou com entrevistas, com artigos. E eu me lembro que eu conheci o trabalho do Colim nessa tirada. E ele, em várias vezes, ele comenta que ele praticamente nunca saiu da cidade dele para poder falar sobre tudo que ele fala nos quadrinhos dele. Ele sempre pegava livros e pedia para alguém mandar foto, sabe? Fazia uma pesquisa, ia para a biblioteca, passava horas na biblioteca estudando, vendo foto, tudo mais, para poder compor os cenários nacionais da maneira como ele tava, que ele tinha que incorporar nas histórias. E eu não acho que ele falhou em nenhum momento, em nenhuma história que ele viu, quando ele me representou o meu Nordeste, eu acho que ele representou bem. Quando ele representou o folclore, a gente brasileira, seja como for, ele representou bem. Então, assim, se eu for citar um HQ que para mim é difícil alguém bater ela, é Histórias Gerais do Serbeck e do Colim. Inclusive, tem matéria do Lucas no Ultimato do Bacon, só colocar esse adendo, porque realmente eu li também por tua indicação, Luiz. Eu gostei de que você tenha indicado ela. Próxima mão levantada, alguém? Vai lá então, Dani. Eu trouxe aqui para indicar uma HQ, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. E por que essa é uma HQ que me marcou? Não foi a primeira HQ que eu li dele, na verdade eu comecei com Cumbi, que é uma outra história. E depois, quando eu fui pesquisar sobre essa história, sobre o Angola Janga, até descobri que ele escreveu o Cumbi durante o processo de produção dessa HQ, mas ele falou assim, não, são histórias meio separadas e tudo mais. O que é o Angola Janga? O Angola Janga é como se fosse uma biografia, não de Zumbi dos Palmares, não de nenhuma pessoa em específico que viveu no Quilombo dos Palmares, mas é uma biografia do Quilombo dos Palmares. E é uma HQ que tem um recorte histórico ali mais ou menos até o início do século XVIII, 1700 alguma coisa. Então, assim, é uma época que a gente não tem muita informação de nada, e é uma HQ extremamente histórica, de resgate histórico mesmo. É muito importante para a gente que é da população, né, brasileira negra, conhecer a nossa história, as nossas origens. A gente é muito cerceado desse tipo de informação. E aí a gente tem isso em quadrinho, né, cara? Um negócio visualmente muito bonito, muito bem escrito, com um trabalho de pesquisa muito forte, muito pertinente. Assim, ele foi lançado em 2018, né, Angola Janga, ganhou diversos prêmios e tal. E assim, é uma HQ que eu não consigo não indicar ela quando alguém me pergunta, pô, mas
quadrinhos que você acha legal, não sei o que, eu sempre falo do Angola Janga, e eu ainda falo mais, cara, eu acho que esse é o tipo de quadrinho que devia ter em toda a biblioteca de escola no Brasil, porque é super necessário e ajuda a criar novos leitores de quadrinhos, né? Pega uma informação bacana, contada de um jeito legal, super pertinente, e, assim, é uma mídia muito acessível, né, cara, quadrinhos, é isso. Ô, Alexandre, já ligaram aqui da operadora do meu cartão de crédito liberando mais limite, cara, que eu já vi que eu vou precisar, porque essa aí eu não li ainda não. Aliás, cara, eu ia falar pra você, não perde, Lucas, porque eu peguei ela na Amazon já no ano passado, e o que eu achei engraçado é que a gente acompanha essas páginas que põem promoção, né? Que nem o HQ Barata, todo mundo conhece o HQ Barata e tal, e eu achei incrível, porque foi um desses dias de Black Friday, alguma coisa assim, e eu vi, falei, pô, a Angola Janga tava tipo por R$30. E mostra de novo, Dani, por favor, eu vou pôr em destaque. Mostra ela e mostra a lombadinha também, É um catatalzinho, né? Velho. Ela é bem toruda mesmo, é uma bíblia. É uma bibliazinha, que nem o Yeshua, assim, bem... É um talagão. E a hora que eu vi por 30 e poucos, eu falei, como é que isso daqui não tá em nenhum site? Né? Tipo HQ Barata, dando a dica de falar, pô, não deixem de pegar, porque realmente tava muito barato. Então, Lucas, você não perde por esperar, realmente, Dani também foi uma ótima indicação. E vamos ver, quem mais? Alguém quer comentar, galera? Só para completar o que o Daniel falou, tem duas coisas que eu acho muito importantes sobre o Angola Janga. A primeira, Marcelo da Salete é um grande historiador, dos melhores do Brasil, sério. Então, esse quadrinho ele não foi feito com irresponsabilidade. Quadrinho super pé no chão, com uma pesquisa extensa pra caramba. E segundo, o quadrinho ganhou Eisner, se eu bem não me engano. Foi o Angola Janga? Ou foi o Run for It? Era o Angola Foi o Kumbi que ganhou o Eisner. Foi o Kumbi que ganhou, né? Ou seja, o Kumbi... Mas são trabalhos paralelos, né? Pois é, são trabalhos que foram feitos na mesma época, o Kumbi ganhou Eisner. E o que eu acho massa do Kumbi ter ganhado Eisner, porque, por exemplo, acho que o último quadrinho nacional que ganhou Eisner foi, antes do Kumbi, foi o dos irmãos Baimun. Que eu esqueci agora o nome. Gabriel Bai e Fábio Moon. Sim, mas eu digo a obra deles. Foi o Day Tripper, não foi o Day Tripper? Day Tripper ganhou primeiro lá, né? Foi primeiro lançado lá, ou seja, ganhou como se fosse um quadrinho publicado lá, e aí veio pra cá. O Kumbi não é nenhum demérito para os gêmeos, mas assim, saiu com o selo da DC Vertigo. Então, quer dizer, se tem uma coisa que ajuda a empurrar na visibilidade de um quadrinho, é você ter uma grande editora e um grande selo por trás, né? Então, concordando contigo, Luiz, realmente o que veio antes foram os gêmeos, mas eles tinham também um aparato, né, de marketing que ajuda a HQ a chegar nas mãos certas. E daí para o De Salete fazer isso foi Veneta, né, Dani? Foi a Veneta. Veneta. É realmente um trabalho incrível. Ele fez o caminho contrário, né? Ele foi primeiro publicado aqui, depois chegou lá e aí ganhou o Eisner. Então o bicho é um desbravador mesmo, assim. Novamente, não é demérito dos irmãos terem conseguido lá o deles, mas é como o Alexandre falou, eles tinham um suporte no DC Comics ali. E o Marcelo da Salete foi heroicamente daqui para lá, né? E eu acho que sabe, é um Eisner duplo, assim, na minha cabeça, tá entendendo? Vamos lá. Bartolo, é contigo. Eu ia comentar, assim, estava preocupado de escolherem a que eu escolhi, né? Mas, então eu vou falar logo, antes que alguém já fale logo a que eu vou falar. Mas, assim, o Luiz indicou uma que eu estava na minha lista aqui também, para tipo, o Colin é muito influente, assim, para mim, e esse quadrinho é lindo. E o Angola, tipo assim, eu sabia que alguém ia falar, porque, tipo, não tinha como alguém não indicar em algum momento, que era um quadrinho super premiado e tal, e é muito, muito bom. Eu vou falar um que parece meio manjado, porque em todas as entrevistas, ou coisa que eu vou falar, eu sempre cito ele. E parece que eu tô puxando brasa, assim, porque é pessoa que, tipo, agora eu tô trabalhando num roteiro dele. Então... mas não é, assim, eu conheci esse quadrinho antes de conhecer os autores e tal, né?
E foi um dos primeiros quadrinhos, assim, desses nacionais de histórias fechadas, adultas e tal, que me pegou, que foi o La Dançarina, do Lilo Parra, e desenhado, né, pelo Jefferson Costa. Essa edição aqui já tem algum tempinho, saiu pela Jupati. Agora o quadrinho, eu não sei direito, deve estar num limbo aí para ser relançado em algum momento próximo, daqui a alguns poucos anos, imagino eu. Bom, esse quadrinho eu acho incrível. O roteiro do Lilo é teatral, assim, também tem um ritmo fantástico. O tema desse quadrinho é pertinente por vários motivos, mas também com a pandemia ele ganha ainda mais umas interpretações interessantes, porque ele também trata da gripe espanhola e tal. Então, e o desenho do Jefferson, tipo, agora ele está também alçando seus voos solo, né, digamos assim, também roteirizando e tal. E os desenhos dele não precisa falar muita coisa, porque eu acho incrível também, é um cara que também me influencia bastante. E é isso, assim, eu acho que é um baita quadrinho, meio que obrigatório, assim. E eu estou tendo o grande prazer de desenhar um roteiro do Lilo agora, que foi um PROAC que a gente foi selecionado, então tem muito trabalho esse ano para fazer, e fazer jus à história que ele me deu de presente. Assim. E é isso, cara, eu acho que todo mundo aí meio que já leu esse quadrinho, mas menos o Lucas, provavelmente, que vai ter que gastar mais cartão. Exatamente, cara, eu estava já para falar aqui. Eu posso ser o próximo, mas a pior pergunta do mundo é pedir para mim escolher a melhor ou fazer lista, né? A gente até brinca com o pessoal do Clube Tex Portugal, até o Zeca também brinca muito com isso, de fazer lista dos melhores Tex. Pode ser uma lista de 200 ou de 150, ou de 100, mas enfim, é legal ver que eu tinha anotado, claro, algumas coisas do Jefferson Costa mais recentemente, inclusive com a premiação desse ano, está emplacando um monte de coisa legal, além das coisas que saíram nas graphic novels, né, que foram muito legais as duas. Mas Histórias Gerais estava na minha lista, o Janga também, enfim, várias coisas legais. Eu gosto muito, talvez até pela proximidade com algo da origem dos quadrinhos italianos, que eu leio bastante, do próprio Tex, da temática regional. Então, por exemplo, Cangaceiros é algo que me atrai muito. Eu tenho, a gente não estava papeando aqui com o Luiz sobre o Anilton Freires, que é um desenhista cearense e que também adora. Eu tenho uma coleção de quadrinhos de cangaceiros desde a década de 40 até agora, várias coisas pingadas, nacionais, outras réplicas, tal, mas para mim, até para falar dessa temática, o Lampião, do Clevson Viana, que é cearense também, que foi HQ Mix, de 98, eu conheci o Clevson no lançamento. Que legal que você tem, porque eu não estou com a Luiz revista. mostrando ali, deixa eu dar um close. Vou até dar um close de novo, Luiz, mantém ali, só para a galera poder ver a capa bonitinha. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. É um HQ que fala entre aspas, dos últimos dias do Lampião, né? Mas com todo o peso da carga do Cleverson, que é cordelista, roteirista, já escreveu para a TV. Para mim é um artista fantástico, né? Então esse quadrinho, depois acho que é de 98, né? Mas foi inclusive o HQ Mix também. E ele, acho que é de 98. Eu cheguei em 94 em Fortaleza, acho que conheci o Cleverson em 97. Deixa eu dar uma olhada aqui para ti, mas se eu não me engano é de 98 mesmo. Essa edição que eu tenho, para você ver, ela é de 2006. Ela foi escolhida para o Programa Nacional de quadrinhos e de livros paradidáticos, e entrou em São Paulo e em outros estados como livro paradidático, né? Mas, assim, o referencial, todo o referencial histórico, cultural, o linguajar, né? Muita gente elogiou essas coisas. No final do livro, ele, inclusive, faz uma espécie do quadrinho, ele faz uma espécie de glossário com desenhos, né? Porque ele é ilustrador, é capista de cordel, enfim. Para mim é uma referência muito legal. Tem vários outros que eu podia comentar de Cangaço, né? E que eu até gostaria que
passassem a ser redesenhados novamente. Exatamente, muito legal isso aí. Né? O Cleveson já expôs em um monte de feira internacional, pelo cordel, pelo quadrinho, e deu uma parada a desenhar, porque ele não dá conta, mas para escolher um quadrinho regional, ficaria com o Lampião. E recomendo para vocês. Nem sei como é que está hoje, talvez a própria editora dele, a Tupinanquim, publique, mas foi publicado em muitos volumes, é relativamente fácil de achar. Né? Desenha demais, né? E também escreve muito, é roteirista, desenhista. Uma coisa engraçada, como o Ricardo falou, esse livro ele ganhou um PNDE, não foi? E ele foi feito assim em massa, foram muitas cópias mesmo, sabe? Eu não sei os números oficiais, mas até onde eu sei, ele chegou a 10 mil cópias. O que para o quadrinho nacional é algo impressionante, completamente impressionante. Vou dizer, Luiz, vou entrar aqui, porque se ganhou PNBE ou PNLD, vai para mais do que isso aí, tá? Vai a tiragens maiores do que isso até. Enfim, coisa pra caramba. Praticamente todas as escolas do Ceará, se não do Nordeste inteiro, tem. E eu sei que boa parte das escolas do Rio e de São Paulo também tem uma versão deste quadrinho, né? Foi um marco pro quadrinho cearense. Ele estava aqui na minha lista de forma completamente política, além de eu adorar o quadrinho, eu pensei, vou citar um cearense que foi assim uma lapada na cara. Mas aí eu fiquei com histórias gerais mesmo. Depois o Cleveson emplacou também A Moça que Namorou com Bode, né, que está completamente esgotada. Essa aí tá. Eu tenho, na verdade, duas, porque eu encontrei num sebo uma depois. Mas é bem raro e foi HQ Mix 2, 3 anos depois também. As duas. Essa Moça que Namorou com Bode tem uma carga muito forte do cordel, né? Mas muito mesmo, né, Ricardo? Sim. Depois o Cleveson também ganhou um Jabuti por uma adaptação do Guarani, né? O Cleveson é assim, um cara sobre, né? É muito legal. O Cleveson coleciona premiações. E aí, Lucas, quem que a gente chama primeiro, Laudo ou Flávio? Faltam só os dois darem a votação deles. Quem quer ir primeiro? Pô, o Flávio tá quietinho ali. Vamos botar o Flávio na roda aí, cara. Flávio. Não adiantou ficar quieto. Ficou contigo. Eu tentei ficar escondido aqui, mas não teve jeito, né? Deixa eu pegar aqui o meu. Você sabe que o da dançarina estava na minha fila, né? Estava na minha lista. Mas eu falei, não, alguém vai pegar a dançarina. Alguém vai pegar a dançarina, com certeza. Vou tentar pegar uma outra coisa que seja boa também, que dá uma variada, né? Eu acabei pegando o Morro da Favela, do André Diniz. Né, que excelente. Para mim é uma coisa só, né? O Morro da Favela e o Olimpo Tropical, que o Aldo fez com o André também, mas tinha que escolher um. Eu peguei só o Morro da Favela, que eu acho um baita bom trabalho do André, e essa estética de cordel que ele coloca na história tem tudo a ver com a história, né? É impressionante como esse alto contraste que o André usa, né, no livro o tempo todo, dá uma sensação meio incômoda até, te descola da realidade, ao mesmo tempo é uma realidade muito brutal que ele coloca no livro. Né, e foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Isso daí, ele constrói uma história de ação sem ação, praticamente. Né, o drama é todo na realidade, no cotidiano, aquela ação diária, né, de todo dia, que tem que estar lá na comunidade, no morro, tem que encarar, né, e é um trabalho maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores quadrinhos brasileiros, na minha opinião. Né, claro, tem uma lista gigantesca de obras, se a gente for começar a listar e tudo mais, né, mas eu acho que Morro da Favela entra fácil nessa lista aí de quadrinhos que vale a pena ler. Lucas, se você não pegou ainda, aumenta o limite do cartão. A fatura vai vir pesada mês que vem. O negócio vai ficar esquisito. Eu vou pedir na próxima para vocês me passarem a lista antes, tal, para a gente ver se eu peço um desconto aí. Eu nem sei, na verdade, se está esgotado ou não esse aqui, que ele saiu pela... Leia. Pela Barba Negra da Leia. Pelo Barba Negra, né? Isso. Eu nem sei se eles ainda têm
o Living Stocks ainda está disponível para venda, honestamente não sei. Mas se tiver, vale muito a pena. Não tá fácil de achar também. Às vezes na Amazon aparece, mas como Marketplace, 90 pila, então o cartão do Lucas vai ficar... Nossa, vai ficar pesado. Vai parcelar isso umas 12 vezes, viu? É aquela velha piada, né? Ele tá na Amazon como um livro para o Kindle. Ah, sim, também tá. Quem lê digital. Que não perde. Ô, Luiz, aí tu resolve parcialmente meu problema, porque aí, pô, legal, vai dar para ler, mas e o lado colecionador que quer botar na estante? A gente faz como? Vai empilhando o Kindle na estante, né, porra? Aí entra aquela piadinha velha, viu, Lucas? A perguntinha, se o seu cartão sangra, ele vai sangrar, né? Já vai fazendo o segundo, o cartão vai pagar o primeiro. Eu quero aproveitar que você falou do Morro da Favela, porque é uma história interna, e o Laudo não lembra disso, porque, obviamente, ele era o artista... Ele era o artista e eu era o moleque, né, deslumbrado de finalmente estar entrando no mundo profissional dos quadrinhos e tudo mais. Eu fiz quadrinho de forma bem amadora na época da FAO, que eu estudei lá na arquitetura da USP, e anos depois eu comecei a trabalhar, mas tentando ir para o mercado de quadrinhos pelo meio editorial, né? E aí nessa época eu comecei a trabalhar na Leia, mas no setor de livros didáticos. Então quando o Lobo, que era o gestor do selo Barba Negra, ele tinha a editora dele e um acordo lá especial com a Leia de livros, né, que era a Leia Trade, Leia Didático, e o selo Barba Negra era basicamente o Lobo, mas ele tinha a infraestrutura da Leia por trás ali, e ele anunciou que ia sair, ia ter noite de autógrafo e tal. Falei, pô, vamos lá dar uma moral, o cara é, né, um guerreiro do mercado editorial aí. E aí foi no lançamento do Morro da Favela, com o André Diniz, o Lobo, tava lá o Flávio Luiz, o senhor Laudo Ferreira, o Will, e eu conheci toda essa galera. E daquele evento, o Laudo comentou que ele estava fazendo o evento do Memórias do Clube da Esquina. Então, já marquei na minha agenda, na semana seguinte, eu já encontrei a galera de novo no lançamento do Laudo, essa mesma galerinha. Então, foi daí que eu comecei a importunar o Laudo e nunca mais larguei do pé do pobre coitado do Laudo. Mas é isso, só para contar uma historinha. E falando no Laudo, agora é a sua vez, Laudão. Qual é a sua indicação, mestre? Foi aquele dia, né, Alexandre? A prova da idade é que eu não lembro disso daí, não lembro nem do lançamento. Tô falando. Saiu pela tangente. Não, o pior é se você responde um negócio do tipo, que já foi marcante para você, né? Mas pra mim era marcante. Pra mim era um salto. Eu lembrava que eu tinha ido no lançamento do André, e do jeito que o André acho que nem ele lembra que ele nem ele lembra. O André não lembrava de mim no lançamento do Memórias já. No dia do Memórias do Clube da Esquina, e aí, André? Ele já não sabia quem eu era na semana seguinte. Mas isso é um clássico do André, né? Isso é clássico. O André marca reunião de café com as pessoas, esquece a pessoa que ele marcou. Isso não é piada, isso é fato. Você sabe que essa coisa de indicar o melhor quadrinho, para mim é terrível, né? Assim, porque é terrível você selecionar. Porque, assim, eu fui um cara que, nos anos 70, moleque de 12 anos de idade, eu estava lendo Nico Rosso, o Zala, esses caras me fizeram a cabeça, assim. Depois veio o Angeli, acho que todo mundo foi impactado pela Santíssima Trindade, né? Então, assim... Mas eu vou dar uma... Já que eu vou na... Ó quem tá aí, ó. Vamos dar um salve. Ó, grande, Max. Seja bem-vindo, Max. Oi, obrigada. Oi, Max, beleza? Sim, tudo bem. Tudo bom, tá grande, mano. Esses bichinhos crescem, né? Se alimenta direitinho, põe no sol, põe no... Então, mas aí eu vou contar uma história antes de indicar para o Luiz, uma viagem que eu fiz para a França em 2000 e, sei lá, não lembro, uns anos atrás aí. Uma coisa muito legal, eu estava com um amigo meu lá, ele foi me levar numa livraria lá no centro de Paris,
muito grande, só de bandê desenê, só de quadrinho. Mas é uma livraria enorme, é gigantesca, só de quadrinho. E a primeira coisa que eu vi, a hora que eu cheguei na livraria, assim, não cheguei nem a entrar dentro dela, foi ver um álbum do Histórias Gerais, que é maravilhoso, uma capa, se o meu daltonismo não me atrapalhou, é uma capa amarela, da Edições Paquet, acho que é Paquet que fala, maravilhoso. Então, eu vou na cola do... Então, eu vou indicar um trabalho, e eu tive a falta de classe de indicação, e não ter pego o meu exemplar para mostrar para vocês. Eu peço desculpa, porque nem passou na minha cabeça, dá um desconto da esclerose mesmo. Mas eu vou na cola do Flávio, não sei se é o trabalho mais importante que me marcou profundamente do quadrinho brasileiro, mas é um trabalho que me marcou muito, que é o Quilombo Urunhaiê, do André Diniz, que foi publicado, sei lá, acho que um pouco antes do Olímpico, com certeza ele foi publicado um pouco antes do Morro da Favela. O André está num outro traço, e ele foi publicado pela editora Record. Eu não sei se está tão fácil de achar, mas, enfim, tem que dar uma fuçada aí, pode ser que ache. O Quilombo Urunhaiê, ele trata da história da revolta dos malês, né, no século XIX, lá os escravos humanos. Se não me engano, são 2 escravos malês e um bandido branco, não é negro. E os 3 empreendem uma fuga, muito guiados pelo moleque mais novo, né, que é uma mulher e um menino. E esse moleque, ele promete levar os outros 2 ao tal Quilombo Urunhaiê, que se não me engano, é Paraíso, é algo assim, né, em Urubá. E é um trabalho muito bonito do André, eu não vou dar spoiler, mas é um baita de um trabalho que ainda hoje eu acho esse trabalho muito bonito, e pega algo no André, assim, eu tive a honra de ilustrar 2 roteiros dele, né, e tem algo no trabalho do André que aí pode se estender para vários outros que ele fez, sozinho ou com outros parceiros, enfim. O André tem uma questão muito interessante a ser estudada no trabalho dele, que ele trabalha muito bem com subtextos, e ele cria uma psicologia para os seus personagens que é muito interessante por si só de você ler. Então, por exemplo, a própria história do Quilombo Urunhaiê, que você tem uma história sobre escravidão, sobre a fuga desse escravo, um momento histórico, mas você tem uma história humana ali, entendeu? E o André trabalha com esse tipo de história, de tipo de roteiro, de uma maneira bem discreta, bem no jeito dele, aliás, assim, e que você, quando você percebe, aquilo ali já está absorvido. Então, tem vários trabalhos dele. Eu já tive a honra de passar assim, madrugadas, na época que a gente usava telefone de fio, né, conversando sobre a personalidade dos personagens dele, sabe? Então, assim, é um grande autor. Eu já cheguei até a comentar isso com uma amiga minha, que é acadêmica de quadrinho. Eu falei, olha, a obra do André deveria ser estudada, analisada, principalmente pela coisa do roteiro. Não só porque ele é tido como roteirista, né, embora o trabalho dele como desenhista é maravilhoso, mas por essas qualidades. Assim, o discurso, né, a filosofia, a psicologia não é carnavalesca, ela não é gritante, ela é muito sutil ali. E aí, quando você adentra ali no universo da história dele, é como o Flávio estava falando, né? Eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz, mas aí é mais pelo roteiro do cara, né? O próprio Olímpico Tropical, ele é uma história cotidiana, ela é quase parada, mas ela é carregada de uma violência ali tremenda, sabe? Então, eu indico o Quilombo Urunhaiê.
Alexandre, eu acho que esse bate-papo de hoje aí, o ouvinte agradece, a gente agradece, certamente a operadora do meu cartão de crédito agradece também, que tem muita obra nacional aí que eu não conhecia, então tem muita coisa legal aí para a gente pegar. E a galera que está vendo essa nossa primeira mesa redonda, saiba o seguinte, a galera que vem depois das próximas vai indicar HQ nacional, mas não vai poder indicar as que foram indicadas aqui hoje, então o nível de dificuldade vai aumentando. Eu queria agradecer aí ao pessoal que estava com a gente. Queria que vocês também, quando vocês quiserem, o espaço aqui está aberto para vocês, né? Quem acompanha o Ultimato do Bacon, Sobrecap, agora a editora, sabe que a gente é fã de HQ nacional, então um bate-papo como esse para a gente é muito rico. Então queria agradecer pelo tempo de vocês aí, que possibilitou que a gente fizesse essa nossa conversa aqui. Então, vou abrir o espaço para vocês poderem falar aí também, se despedirem, e mais uma vez fico o nosso muito obrigado aqui em nome de todo o Ultimato do Bacon. Então, rapaziada, eu agradeço o convite mais uma vez, foi muito bom. Eu, igual o Lucas aí, também vou pegar um monte dessas indicações para fazer aí meu cartão chorar um pouco, e minha mulher principalmente, né, porque a gente tá para casar logo aí, né, outras prioridades. Mas eu fiquei de olho aberto aí para essas indicações que foram ótimas, e obrigado pelo espaço e até a próxima. É isso, pessoal, muito obrigado. Assim, a gente tem até recentemente, né, tanto com o Ultimato quanto sobre capa, discutindo algumas coisas, parcerias e divulgação conjunta, enfim, tem muita coisa boa saindo, e em especial também Bonelli, né? A gente se aproximou até depois de uma entrevista com um autor italiano que o Alexandre fez, e o Lucas, Gianfranco Manfredi, e tem um monte aí de editoras menores, né? A gente falou aqui na Trem Fantasma, mas tem a Saicam, mais recente, Grafite 85, são hoje 7 ou 8 editoras publicando Bonelli, além da Mitos e Panini, né? E a gente está aí na divulgação, inclusive, de alguns trabalhos que são trabalhos mais autorais, como o livro do Adriano Rainho, o trabalho do nosso grande Pedro Mauro. Mais recentemente, o Francisco Ucha relançou um quadrinho nacional chamado Chacal, Tony Casson, e a gente está sempre dando suporte a isso, e espera trabalhar mais nessas questões com vocês, Lucas, Alexandre. Prazer enorme estar com essas feras aqui. Eu queria agradecer aí por participar com essa rapaziada bacana aí, essas feras, agradecer ao Lucas e ao Alexandre, né, meu querido Alexandre aí. Eu só queria dar um adendo rapidinho, que é o seguinte: você vê, essa coisa de indicar quadrinho brasileiro é uma coisa muito bacana, e uma opinião sobre a produção nacional, né, que durante muito tempo foi criticada, que não tinha roteirista, que o quadrinho nacional é. Você vê, agora há pouco, da confraria, o rapaz, ele indicou aí, ele falou do Chacal, né, tem o Pedro Mauro, que faz faroeste. Quer dizer, isso me foi falado por um editor polonês, uma coisa muito legal, que a gama de trabalho, possibilidade que o artista brasileiro faz. Então, se você tem já se falou do Clebson, que faz quadrinho do Nordeste, cangaceiro, tem o Marcel aí, que faz quadrinho de terror, o Flávio, que sabe, que tem esse quadrinho jurista, né? Vamos dizer assim. Enfim, você tem uma infinidade de outras pessoas, você tem quadrinho gay, você tem quadrinho feito por mulheres, é muito vasto o leque. Então, isso mostra a riqueza do nosso material, e hoje em dia a gente está vivendo um período uma era dourada, eu acho, aqui do quadrinho brasileiro. Então, é muito importante indicar isso daí e fazer a turma realmente mexer a mão no bolso, tá? E adquirir esse material feito de qualidade de primeiríssima, que não deve nada para fora. Tá bom? É isso aí. Obrigado aí do convite, aí, pessoal. Eu vou puxar um pouco da fala do Laudo, que foi, acho que, muito correta aí em falar que existe uma produção de quadrinhos nacionais enorme. E muitas vezes o que chega para o leitor médio, o leitor que acompanha os canais, é só uma ponta do iceberg, né? Falando em termos de Nordeste, há uma infinidade de produções aqui.
Em Fortaleza você tem o Daniel Brandão, você tem o próprio Clevison, que o Elisbão falou, você vai ter no Ceará, o Zé Wellington, o pessoal recentemente uma autora nossa ganhou um HQ Mix, que foi a Brena Maria, enfim. Se eu for citar os outros estados, Natal, a galera lá não para de produz muito mesmo. No Piauí, pouca gente sabe da produção piauiense, mas tem uma enorme produção lá no Piauí. Então, não só corram atrás dos quadrinhos, corram atrás dos autores, das autoras no Brasil inteiro, eu acho isso importante. Procura no Twitter, procura no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, até para resolver uma questão de compra. Muitas vezes você só vai conseguir comprar pelo autor, né, pela pessoa que produz o quadrinho. Então, completando a fala do Laudo, acho importante a gente correr atrás de quem está fazendo, né, ver as obras é legal. Eu estou muito feliz que meu cartão não vai sofrer, porque eu já li metade do que foi... Se eu não tenho, eu já li metade do que foi indicado aqui nesse bate-papo, que é muito bom. Mas é preciso que a gente faça essa procura, saiba quem são as pessoas produzindo, compre diretamente delas, se for possível, né? Muitas vezes você compra, às vezes, com um precinho um pouquinho mais caro, mas aquele dinheiro vai direto para a pessoa que está produzindo, isso é importante. Então, fica aqui esse complemento da fala do Laudo que eu acho importante. Queria agradecer ao pessoal do Ultimato do Bacon, sobre capa, sempre pelos convites, pelas parcerias futuras que já estão se revelando por aí, ao Daniel Miranda, Negro Geek, por ter, enfim, foi praticamente quem abriu as portas para mim e para vocês, né, para toda uma galera que está me lendo fora do Ceará. Eu acho que o Daniel foi quem chegou chutando, arremessando meu quadrinho na cara de todo mundo. Então, valeu, Daniel, forte abraço. Um abraço ao Elisbão aí, da Confraria Bonelli, cara praticamente conterrâneo meu, viveu não sei quanto tempo aqui em Fortaleza. Então, ao Flávio, ao Laudo, grande mestre, ao Marcel, obrigado pela participação, pessoal, e é isso. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí do Alexandre, do Lucas, né, e para fechar essa coisa do quadrinho nacional, né, eu acho que 20 anos atrás, talvez fosse mais difícil, mas hoje em dia não é tão complicado assim você conhecer o quadrinho nacional, e tem quadrinho nacional em absolutamente todos os gêneros, né? Como o Aldo falou, e eu acho que são poucos os mercados que têm a variedade que o mercado brasileiro tem, né? Acho que o europeu tem talvez essa variedade, né? Mas eu acho que o mercado brasileiro ainda tem os autores nacionais, eles têm um tempero diferente, tem uma mistura diferente que talvez você não encontre nos quadrinhos, não que os outros quadrinhos sejam ruins, não é isso, mas o quadrinho nacional também é bom, e vai muito além da cueca por cima da calça e tal. Então, eu acho que tem muita coisa boa para procurar, para olhar, vai muito além disso que a gente falou aqui. Eu acho que a gente colocou aqui, são pequenos exemplos de uma ponta minúscula de um iceberg gigantesco que é a produção nacional, que atende todo tipo de gosto, que vai desde da molecadinha, que vê Turma da Mônica, consome quadrinhos, Turma do Gabi, infantis, até o pessoal que já vai com uma linha do erótico, dos quadrinhos para mais de 18, que são muito bons também, uma produção muito boa que a gente tem. Então, vale a pena procurar, vale a pena ler, vale a pena gastar o seu dinheiro incentivando a produção nacional, porque ela não deve absolutamente nada a nenhuma produção no mundo. O nosso problema de mercado é um outro tipo de problema, mas não é de qualidade de produção. Qualidade de produção a gente tem, sim, vale a pena investir nisso, procurar e conhecer esse material. Agradecer o convite mais uma vez. A gente, além de amigo, agora vamos começar a trabalhar junto também. Tomara que isso não acabe com a amizade, né? Então, o Ultimato do Bacon virando editora aí, acho que é mais um passo também para fazer o quadrinho nacional chegar a mais pessoas, né? E esse tipo de programa que a gente está fazendo aqui é também importante, porque o pessoal precisa conhecer essa produção tão vasta que existe, né? O problema está aí, né? Quer dizer, como que a gente faz chegar? Então, vamos seguir trabalhando aqui, que tem muita coisa legal para sair esse ano ainda. E agradecer a todo mundo que participou. É incrível que
só gente boa e indicações muito boas. E gostei da regra das próximas mesas dos quadrinhos não poderem se repetir, porque aí você realmente vai criar uma série de programas de indicação que vai ser um arquivo bem legal para ter na internet, né? Então, valeu, gente. Valeu pelo convite e até a próxima. Cara, é bom você mencionar isso, Marcel, justamente porque, para quem está assistindo, esse é o primeiro, a gente vai fazer uma matéria que vai entrar no ar no Ultimato do Bacon, com a lista dessas HQs, com links de onde a gente pode comprar, se tiver fácil para comprar com o autor, ou no link da Amazon, que a gente tem o nosso link lá do Ultimato do Bacon. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez, então, @NegroGeek no Instagram, senhor Daniel Miranda, obrigado, Daniel. O senhor Ricardo Elesbão, obrigado, Elesbão, lá da confrariabonelli.org, obrigado pela parceria, é sempre muito bom, e eu estou começando por esses dois, porque o trabalho deles é de formação, né, e de transmitir o conhecimento das coisas que eles estão lendo, e foi justamente por conta da dica do Daniel que eu conheci Lâmina Azulada, é o papo com o Elesbão que me pôs para conhecer Pedro Mauro, o papo com o Lucas também, que é aficionado de faroeste, então é um trabalho importante até para quem trabalha no ramo há muito tempo. Agradecer a presença dos artistas e autores, eu adoro o trabalho de vocês, então Luiz Carlos Souza, senhor Flávio Soares, Laudo Ferreira e Marcel Bartolo, eu sou realmente muito fã de vocês, e como o Marcel acabou de mencionar, o Ultimato do Bacon Editora vem em breve com um trabalho dos 4, então os 4 já estão dentro do nosso submarino ali, prontos para sair com um escafandro, né, dando aquela explorada aí nas águas submarinas, aí 20 mil léguas abaixo do mar. Então vamos lá, cara, vai vir coisa boa, vocês não perdem por esperar o que vem por aí na Escafandro. E se você está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência, a gente convida a assistir na semana que vem mais um Costelinha, porque toda segunda-feira tem mais. A gente também tem mais coisa em ultimatodobacon.com e confere também os outros vídeos do canal, clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo ou matéria, galera. Valeu!